Olá meninas, tudo bom? Hoje é 28 de abril de 2020, hoje é terça-feira. Hoje nós estamos no nosso 22º dia do propósito Caminhada de Oração 6. O tema de hoje é Construa um quarto para o profético em sua casa. O texto-chave vai estar em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 até o 37, onde conta a história do profeta Eliseu e a mulher chamada a mulher sunamita. Tá bom? Irmãs, essa palavra é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração de uma forma gloriosa. Eu recebi, eu recebi algo muito especial de Deus e estou recebendo ainda através dessa palavra. Eu estava ansiosa para liberar ela e eu espero que você receba a sua porção, tá bom? Vamos lá. Eu vou tentar ver se eu leio, talvez não tudo, leio um pouco quando termino de contar a história, porque é bastante, é bem longo. E vamos receber a nossa porção do dia. Antes de ler, ontem nós terminamos falando sobre edificação de casa. Nós terminamos com a frase que Deus desce para ver o que nós estamos construindo, assim como ele fez ali na Torre de Babel. O povo resolveu construir algo para si mesmo, para o seu próprio ego, e Deus desceu para dar uma olhada no que eles estavam edificando, e nós terminamos com essa palavra. O que é que nós estamos edificando, Mas hoje ele vai nos levar ainda mais fundo, porque é esse o propósito de Deus. A Bíblia diz para a gente conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Cada dia ele é cheio de novidade de vida para a gente, ele é cheio de águas profundas. Essa é uma das maravilhas do Senhor. Ele se renova a cada dia, ele renova as nossas forças, ele renova a sua palavra. Essa é uma característica maravilhosa do nosso Deus. Vamos lá. Capítulo 4, no versículo 8, conta assim: certo dia passou Eliseu por Sunem. Sunem era uma cidade onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, toda vez que ele passava por lá, ele entrava para comer na casa dessa mulher. Ela disse ao seu marido: eu vejo que este que passa aqui por nós, ele é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos ali naquele quarto uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, ele pode retirar-se para ali. Vai prestando atenção nos detalhes, tá, irmãs? Bom, aí o que acontece? Um dia, vindo ele para passar por ali, ele resolveu hospedar ali naquela casa que ela já tinha feito até um quarto especial para ele. Ele estava com o seu moço Geazi, os profetas, eles sempre tinham um moço que caminhava com eles, um aprendiz de profeta, e ele falou para o moço: chama ela, a sulamita lá, diz o profeta. Aí ele chegou, chamou ela, e aí ele falou: o que a gente pode fazer por ela, E aí perguntou para ela, ela falou: não, tá tudo bem comigo, eu habito no meio do meu povo, tá tudo certo. Mas aí o Geazi disse para Eliseu, no versículo 14, ora, ela não tem filho e seu marido já é mais velho. Aí o profeta chamou ela de novo. Chamando ela de novo, disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui 1 ano, você vai abraçar um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Mas passado esse tempo, ela concebeu, deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, ele saiu com o pai dele e ele teve uma dor de cabeça e o pai mandou levar para a mãe. Mandou o servo, leva lá para a mãe dele porque ele está passando mal. Aí o menino chegou até a sua mãe, ela ficou sentada com ele até o meio-dia e infelizmente o menino faleceu. No versículo 21, ela pega esse menino e deita sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Ela foi até o seu marido e disse: me manda um moço com uma jumenta para que eu corra até o homem de Deus e volte. E o marido dela perguntou para ela: mas para que você vai até o homem de Deus se não é lua nova, não é sábado? Ela falou: não faz mal, eu preciso ir. E aí ela vai. Ela falou com o rapaz que estava levando ela: você não para, no caminho, não cumprimenta ninguém, só quando eu disser para parar, você para. Ela partiu e foi até o homem de Deus que estava no Monte Carmelo.
Vendo de longe, né, o moço avisou, olha, vem a sunamita. Esse moço do profeta corre até ela, no versículo 26, pergunta: como você está? Vai tudo bem contigo, com o seu marido, com o seu filho? Ela disse: vai tudo bem. Ela chegou até o homem de Deus, lançou-se aos pés dele, abraçou, começou a chorar assim nos pés dele. O companheiro dele, Geazi, queria tirar ela, né? E ele disse: deixa, porque a sua alma está amargurada. E o Senhor não me encobriu e não manifestou. No versículo 28, ela fala para ele: eu te pedi algum filho? E ele disse, eu te pedi algum filho? Não disse eu que não me enganasse? E aí o profeta já entendeu o que aconteceu. Ele manda o servo dele na frente. Vai na frente, né, leva o meu bordão e tenta ressuscitar o menino lá. E ela fala assim para ele, no versículo 30, a mãe do menino diz: tão certo como vive o Senhor e vive a minha alma, eu não vou te deixar. Então ele teve que levantar e ir com ela. E o servo dele passou na frente, colocou o bordão, mas o menino não ressuscitou. E aí, tendo o profeta chegado na casa, junto com a mãe do menino, ele entra, fecha a porta sobre ambos e orou ao Senhor. Ele subiu à sua cama, deitou sobre o menino, colocou a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os olhos, as mãos sobre as mãos. E daqui a pouco o menino começou a aquecer e ele orou mais um pouco, o menino espirrou, o menino foi ressuscitado e ele chama a mulher e ele fala assim: toma o teu filho. Ela lançou-lhe aos pés, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Bom, irmãs, vamos entrar no que Deus quer conosco neste dia maravilhoso. É uma história longa, mas necessária, uma história maravilhosa. E nessa casa que nós estamos construindo, nessa casa que nós estamos edificando, Deus está nos chamando a construir um quarto, um lugar. E essa casa que eu estou falando, é lógico, né? No nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma. Nós estamos construindo algo, nós estamos renovando, reformulando, derrubando aquilo que não serve, mas precisa ter um lugar para o profético. Não estou falando para o profeta, né? O profeta aqui era um homem de Deus naquela época, ele representava o profético. O profético é uma linha onde Deus move, onde Deus trabalha. Em todo o Antigo Testamento você vai ver Deus caminhando, né? Os profetas caminhando no mover de Deus. E nós precisamos, Deus está nos chamando a construir dentro de nós um lugar para o profético, porque com a modernidade e com a igreja virou moderna, a igreja ficou moderna, né? A gente perdeu a linha do profético, a gente perdeu a vontade de ir mais fundo, ao ver também tantas coisas, tanto falsos profetas, tantas falsas coisas. A gente acabou baixando a guarda e até mesmo desacreditando de muita coisa. E eu não estou falando do profeta, irmã. Entenda o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo um poder profético, um mover de Deus, né? Não estou falando de profeta da terra só. Não é isso, tá? É o mover profético. É você ter um relacionamento com Deus a ponto de você viver o sobrenatural. Isso é profético. A ponto de você compreender o que Deus está falando com você, onde Deus está te direcionando, onde Deus está direcionando a sua casa. Isso é profético, isso é um mover profético. Quando ela percebeu que esse homem de Deus se passava sempre ali e ela convidou ele para comer, ela entendeu: eu não posso deixar passar o tempo da visitação de Deus sobre a minha casa. Então ela conversa com o marido dela e ela desejou. E ela falou: vamos construir algo para que ele pare sempre por aqui, né? E ela conseguiu, não sei como, né? Que marido bacana, marido tranquilo, fácil de ser conquistado. Mas isso aqui demonstra, irmãs, que quando você tem visão profética, quando você tem uma visão além, se você colocar em oração, você sabe chegar com jeitinho e levar a sua casa a viver. Talvez o marido dela não entendia muita coisa, né? A gente não sabe, mas ela conseguiu trazer a bênção e o mover profético para dentro do lar dela.
Então ele aceita e ela resolve construir esse quarto. E nós precisamos construir esse lugarzinho. Esse lugarzinho precisa ser construído com muito carinho, com muito desejo. Nós precisamos desejar o profético. Quando você desejar o profético, irmãs, você vai viver milagre. Você vai viver ressurreição. Foi o que essa mulher experimentou. Nós vamos chegar lá nessa parte. Então, depois de compreender essas coisas, ela faz esse quarto. Ela constrói esse quarto. Nesse quarto, ela coloca uns objetos que nós precisamos entender o propósito de cada objeto. Ela coloca uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, né? E a cama significa descanso. A mesa significa alimento, comunhão, estudo. A cadeira representa o sentar, para ouvir, para aprender. O candeeiro representa a luz, o Espírito Santo. Então, no profético, nós compreendemos que o simples fala, que a vida simples começa a ter vida. Então, um quarto simples desse, apenas uma cama, e olha que era simples, né, irmã? Ela era rica, a palavra de Deus diz que era rica, mas mesmo naquele tempo, né, é diferente de hoje as coisas que a gente está imaginando. Então ali ela coloca uma cama. A cama tem a ver com o sono, tem a ver com o descanso, tem a ver com o alinhamento com o que Deus está falando no nosso espírito. Então nós precisamos colocar esses elementos dentro desse quarto, mas nós também precisamos usá-los. Você acha, eu não imagino que só esse profeta usava esse quarto. Ela fez para ele, mas eu acredito no meu coração, pelo estilo de vida dessa mulher, pela fome que ela tinha, que ela passava por esse quarto quando esse homem não estava lá. Ela compreendia que esse homem tinha uma vida com Deus tão especial que provavelmente ele deixava ali uma atmosfera tão boa que eu tenho certeza, né, que ou ela subia ali para arrumar depois que ele saía, que ele ia embora, ou ela subia para arrumar dias antes dele passar, porque ali não se sabia quando que ele ia passar, né, não era igual hoje que a pessoa dá uma ligada, tô passando. Então ela tinha que estar sempre naquele quarto. E eu acredito que ela desenvolveu uma vida ali de buscar mais ainda e compreender mais, porque ela deveria ter ouvido muitas histórias dele, ela já conhecia, né, um pouco a fama ali de Eliseu. Eliseu foi o mesmo que fez aquela multiplicação ali do azeite daquela viúva, ele lançou aquela palavra profética, então ela queria um profético na vida dela, ela queria viver algo sobrenatural. Então essa cama, irmãs, ela vai representar o seu descanso. Ela vai representar o seu sono. Olha, chega uma hora que eu acho até chato, tanto que eu falo de sono, né, irmãs? Se nós não compreendermos, tá, que a nossa vida precisa de um descanso, a gente vai viver lascado por aí, irmã. Porque o sono é fundamental. Deus não colocou um ser humano para dormir 1/3 da sua vida, porque a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. Se você divide a sua hora do dia em 8, né? Nós temos 8 horas para trabalhar, 8 horas para você fazer algumas coisas para sua vida e 8 horas é dormindo. Deus não escolheu 8 horas de sono no mínimo para um ser humano à toa, para ele perder tempo. Ele trabalha, a Bíblia diz que aos seus amados em dá enquanto dorme. Se você não regularizar a sua vida de sono, você já perde muito da vida de Deus. Você já perde muito do profético. Pode parecer loucura, mas é verdade, tá bom? Porque é provado cientificamente que quando você dorme, tá? Você é como um computador. Quando você dorme, a sua mente começa a trabalhar para organizar todas as coisas que você aprendeu, para colocar suas memórias no lugar certo, para trabalhar em sentimentos. Sabe, se você tiver uma boa noite de sono, você pode ter ido dormir chateada, desesperada e acordar mais tranquila, porque há um trabalhar de Deus na vida do ser humano enquanto ele dorme. Por isso ele fala em sonhos, muitas vezes, com o ser humano, né? Então, irmãs, nós precisamos entender essa importância da cama. Nós precisamos entender isso e restaurar essas coisas na nossa vida. A mesa significa alimentação, nutrição do corpo, do espírito.
Você precisa, quando você senta à mesa, você precisa avaliar o que você tem comido, não só fisicamente, mas espiritualmente. A mesa representa um lugar que você senta para avaliar a sua vida. Antigamente, né, não era como hoje, nós temos sofá, cadeira, tem tanta coisa, tanto lugar que você pode sentar. A mesa era um lugar que você senta e avalia. Tem uma palavra que acho que está em Mateus, que eu já fiz devocional sobre ela, que fala sobre aquele que quer construir uma casa, você tem que sentar e avaliar. Avaliar se você tem condição, porque se você não terminar, aquilo vai ficar feio, né? Os seus inimigos vão falar, nossa, começou e não terminou. E é feio, né, irmãos? Uma casa que infelizmente a gente não consegue acabar e a gente tem que estar sempre lutando contra isso para a gente vencer. E Deus está conosco para nos levar a concluir as obras que a gente está fazendo. Mas a gente precisa ter esse sentar e avaliar. E a Bíblia fala que Deus prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Nós amamos esse versículo, mas nós não queremos assentar com esse Deus à mesa para aprender com ele. Então a mesa fala disso, porque o profeta com certeza ele sentava ali para comer, ele sentava ali para escrever alguma coisa, para ler os manuscritos, né, a Torá. A cadeira, irmã, fala de um lugar de honra, fala de um lugar para você sentar, meditar no que Deus está falando. A cadeira, ela representa uma paciência. Você precisa ter paciência para viver as coisas que Deus quer. O candeeiro fala da luz, da revelação, da sabedoria, do Espírito Santo guiando. Então isso aqui é tudo que nós precisamos na nossa vida. Uma cama para descansar, uma mesa que representa o alimento, tanto diário quanto espiritual, a cadeira, que é um lugar de honra, a cadeira é um lugar para você sentar, ouvir, e a luz do Espírito Santo. Bom, depois que ela constrói isso, o profeta quer agradecer ela de alguma forma e ele percebe ali que ela não tem filho, né? Que o marido dela já está velho. Ele pergunta para ela o que ela quer, ela não fala nada, ela diz, está tudo bem comigo, né? Eu moro no meio do meu povo, está tudo bem. Mas ele entende que era um sonho dela. Era um sonho da mulher naquela época ter um filho. Nós vimos isso na vida de Ana. Nós vimos o quanto Ana chorou. Apesar da sunamita parecer que estava conformada que esse sonho não tinha realizado, o profeta entendeu e, por uma graça de Deus, ele quis usar esse poder profético e liberar sobre ela essa palavra profética que dentro de um ano ela teria um filho. Quando nós abrimos para o profético, Deus vai realizar sonhos que a gente já tinha até deixado para lá. Quem dá espaço para o profético gera vida. Muitas pessoas não estão gerando nada. Vive, não gera nada, não gera alegria, não tem nem prazer de viver, não sei nem porque não sabe nem porque está vivendo. Porque não está entendendo o profético. Irmãs, nós não vivemos numa religião. Nós temos que entender isso. Eu sou cristã, eu sou católica, eu sou crente, né? Nós precisamos viver intimidade com Deus. Existe um Deus no céu que nós dependemos dele, queira nós ou não, nós dependemos dele. A nossa alma clama por ele, queira nós ou não. Por isso que a alma vai desembestada como uma jumenta selvagem, muitas vezes, a comer e a beber em qualquer coisa que está dando, né? Às vezes se desembesta por os prazeres da carne, às vezes se desembesta por alguma outro tipo de religião, alguma coisa, porque existe uma fome em nós por Deus. Isso é natural de todo o homem. Uns têm mais, outros têm menos, mas todo mundo tem essa fome. Mas nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de um Deus que quer ter comunhão com o homem. E Deus se move na unção profética, Deus se move no mover profético. Jesus, quando ele veio, ele viveu o mover profético, ele cumpriu uma profecia que haveria aquele que nasceria de uma virgem, né? Que seria o rei de toda a terra. Ele cumpriu o profético. Jesus é profético. Um homem que anda sobre as águas, que cura um cego, que ressuscita morto. Ele é o profeta em pessoa, ele é a profecia em pessoa, ele é o poder profético em pessoa, né? Então,
se você se abrir para algo mais de Deus, do profético, aquele que se abre gera vida, tá? Nós vamos começar a gerar. Então ela gera essa vida e com certeza ela ficou muito feliz, com certeza o marido ficou muito feliz, né? E aí você vai ver uma mulher que leva uma bênção para o seu lar. Só que essa criança vem a falecer. Ela vem a falecer e o que essa mulher faz? Ela pega essa criança morta, deita na cama do profeta, fecha a porta e saiu. Nossa, que palavra essa daqui, irmã. Quando você constrói um lugar profético, na hora da dificuldade, você tem aonde deitar a sua luta. Ela não saiu desesperada, ela não chamou nem o pai do menino. Ela foi aonde tudo começou. Ela vai no seu Deus. Ela coloca o menino morto aonde ela construiu. Eu construí um profético, eu construí aqui baseado na minha fé. Voltando aqui um pouquinho, um detalhe que eu não li. Não, é isso aqui mesmo, vamos lá, é na frente, eu que tô adiantada, né? E achei que estava atrasada. Então ela construiu esse lugar profético para na hora da dificuldade ela saber onde colocava o seu problema. E aí que está o problema de muitos de nós, dos nossos problemas. Nós não construímos nada, nós não deitamos na cama do descanso do Senhor, nós não sentamos na mesa do Senhor, nós não sentamos na cadeira para aprender, para ouvir, nós não seguimos a luz, o candeeiro. E quando chega o problema, aí o desespero. Você corre para tudo quanto é lado, corre até para lugares que não vai te dar solução. Então, quando ela diz para o marido, eu preciso ir até ali no homem de Deus, tá? Lá no Monte Carmelo. Eu não chequei no mapa qual era a distância, depois eu vou ver aqui, por curiosidade minha mesmo, qual que era a distância de Sunem até Monte Carmelo. Amo esse nome, né? Foi a cidade que eu nasci em Minas Gerais. Não é lá, né, irmã, que ele estava. Mas diz que essa cidade, Monte Carmelo, foi colocado esse nome porque lembrava um pouco o Monte Carmelo ali, onde o profeta Elias e Eliseu ficavam. Ele vira para ela, o marido dela, e fala assim, mas nem a lua nova, nem é sábado. Isso aqui é preciso falar porque você vai ver que é uma mulher que ela vivia as coisas proféticas. Ela celebrava as festas do Senhor, coisa que não estava sendo muito celebrada naquela época. Ela guardava o sábado. Então, o marido dela não entende muita coisa não, irmã. Ele parece que era mais pacato. E louvado seja Deus pelos homens pacatos, sabe? A gente tem que entender que cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo. Às vezes a gente fica perdendo a vida inteira querendo que o homem seja lá na frente, que ele que seja o profeta, aquele que enxerga as coisas. Irmã, Deus usa a mulher também. Basta você saber caminhar lado a lado, tá? Ele estava trabalhando, ele estava fazendo o papel dele, né? Mas ela tinha essa coisa mais fervorosa aqui. E ele fala, não, mas ela fala, eu preciso ir. Não é por causa dessas coisas, eu preciso lá falar com ele. Ela vai e ela não fala com ninguém. Quando você anda no profético, você sabe aonde ir, com quem falar, não para no caminho e não se distrai. Oh, que glória! Isso que nós precisamos, sabe, irmãs? Parar de esperar de homem, parar de ir aonde não deve, parar de falar com quem não deve, parar de esperar resposta onde não tem e viver da forma que o Senhor quer nos conduzir. Quem tem espaço para o profético vai ter ressurreição dos mortos, vai ter ressurreição de coisas que está na nossa vida parada. Então ela vai ali, o profeta vem até ela. Você vê aqui que o profeta, quando ela chega e ajoelha nos pés dele, o Espírito Santo já revela para ele. Ela está com amargura de alma. Era um homem que tinha uma revelação do que Deus tinha, né? Quem eram as pessoas, ele lidava com as pessoas, ele já sabia o que estava no coração das pessoas. Então esse profeta entra, fecha a porta ali, só ele e o menino, ele ora e ressuscita o filho dessa mulher. O que nós precisamos ser ressuscitados na nossa vida, irmã? O que nós precisamos ser ressuscitados, né?
Então, no espaço profético, naquilo que a gente criou, naquilo que a gente foi gerando, na nossa intimidade, porque a nossa casa representa a nossa intimidade, tem ressurreição dos mortos. Então, entenda isso. Nós precisamos gerar, nós precisamos construir um quarto para o profético na nossa vida. Irmã, nós estamos vivendo um tempo que quem não entender, quem não buscar compreender o que é profético, vai ficar perdido, tá? Porque Deus se move no profético. E eu não estou falando de profetada, eu não estou falando de profecias só pessoal, eu estou falando do que Deus quer. E tudo esse quarto profético começa aonde, então, hein, irmã? Começa você com Deus, você obedecendo a palavra, você vivendo o simples, você vivendo o dia a dia, você querendo mais. Também quero deixar claro aqui que nem todo mundo foi chamado para ser profeta. Nem todo mundo foi chamado para ter esse espírito profético. Mas eu estou falando para quem quer. Porque assim como eu um dia quis, e eu fui ativada por homens e mulheres que queriam, então eu sei que tem mulheres aqui também que têm um espírito mais profético. E essas vão entender muito além do que eu estou falando. Há filhos a serem gerados ainda na nossa vida. Há filhos a serem ressuscitados, há sonhos a serem ressuscitados. Mas você precisa ir mais fundo. E você precisa usar o seu recurso. Ela usou todo o recurso dela, irmã. Você precisa usar o seu espaço, você precisa usar seu dinheiro, a sua influência, tudo que você tem, colocar em investimento no lugar secreto. Esse quarto deu trabalho. Esse quarto ela teve que tirar um espaço de algo que ela poderia estar fazendo outra coisa. Mas ela investiu em ter um quarto para o profético, tá? Entenda bem o que eu estou dizendo. Separa o que é profeta do profético. O profeta caminha no profético, mas hoje em dia, às vezes, é até difícil ficar falando de profeta, porque a gente vê tanta coisa, né, que pode tirar a credibilidade do profético, mas não é isso. Vamos olhar para os profetas da palavra e aqueles que tem muitos ainda que Deus está levantando verdadeiramente. Tem ainda os remanescentes. Estão escondidos, mas tem. Então, o que Deus quer falar conosco hoje é isso, irmãs. Eu queria ter mais tempo para poder falar, mas não tenho. Crie um carinho pelo profético. Coloque os olhos no Senhor. Muitos de nós estamos colocando os olhos em tantas coisas, colocando a esperança em tanto lugar. Mas a esperança está quando você entra e fecha a porta do seu quarto. Mateus 6 falou isso. Jesus ensinou isso na oração. Entra, fecha a porta do seu quarto. E ore ao seu pai, e o seu pai que está em secreto te recompensará. Deus quer te levar à maturidade. Essa mulher é uma mulher madura. O filho morre, o único filho da mulher, a mulher não consegue, a mulher não reclama nem com o marido, nem conta pro marido, fala, deixa, depois eu resolvo tudo direitinho aqui, o que Deus vai fazer, vamos ver. Sabe, uma mulher madura. Não contou nem pro servo do profeta, não é contigo que eu quero falar, meu filho. Você deve ser gente boa, mas meu negócio é com o profeta aqui. Então é isso, irmãs. Crie um lugar para o profético. Honre a visão profética. Deseja caminhar com os profetas. Deseja caminhar com aqueles que realmente estão buscando viver o que Deus realmente tem. Homens e mulheres que vão caminhar em justiça, em piedade. Porque hoje em dia, daqui para frente, nós vamos ter que fazer uma seleção maior. Porque Deus está mostrando quem é quem. Deus está mostrando quem é quem, irmãs. Quem tem olhos para olhar e ver, veja. E quem tem ouvido para ouvir, ouça. Deus está mostrando quem é quem, em todas as áreas. E nós vamos ter que fazer uma seleção maior do que a gente quer para a nossa vida. Nós vamos ficar fazendo quartinho da bagunça, quartinho do entulho, quartinho da mágoa, quartinho do passado, quartinho da dificuldade, ou nós vamos pegar esse quarto e vamos fazer um quarto profético, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. A canção que eu vou deixar hoje é uma canção muito profética, né? Uma canção que fala nasci profeta, é para ativar a gente a querer conhecer mais da palavra, desse poder que está disponível para aqueles que querem,
para aqueles que amam a Deus, né? E eu não estou falando de um poder só pelo poder, eu estou falando de uma coisa que te ativa, né? Que aconteceu aqui com a mulher, que Deus deu ela um filho, que ela nunca nem estava ali pedindo, porque ela já tinha talvez desistido, né? Não é isso que Deus tem para mim, tá tudo bem. E Deus depois dá uma experiência ainda maior de ressuscitar aquele filho. E você está percebendo, irmãs, que tem a ver mãe, filho, família, tudo construindo algo. Marido, mesmo na dele, quietinho, envolvido, está envolvido, tem participação. Imagina esse filho, a experiência que esse filho teve de ter sido deitado nessa cama profética. Será que os nossos filhos têm tido essa experiência? Será que é aquilo que eu estava dizendo, irmãs? Nossos filhos têm que ter história. Nós temos que ter história para contar para os nossos filhos. História com Deus. Olha o que essa menina deve ter contado para o filho. Filho, eu não tinha filho, já estava tudo certo. Veio esse homem aqui, me entregou essa palavra, hoje você nasceu. E talvez ele ia ali no quarto, talvez ela amamentou ele nesse quarto. Enfim, irmã, se eu fosse ficar aqui, meu Deus, que vontade de ficar, mas não posso. É isso, queridas, receba a palavra de Deus. As fotos que eu vou deixar aqui, eu vou deixar foto de um filminho e uma foto de uma casa antiga nos anos 400 depois de Cristo, que provavelmente cristãos viveram ali. Para você ter uma ideia, porque as casas, né, tem casas ruínas daquelas casas que eu deixei antiga, tem essas casas já dos anos 400, e eu vou deixar também uma fotinho de alguma coisa moderna, porque Israel é lindo, não é só ruína. Israel é muito bacana, tem coisa moderna com estilo antigo, é bem legal. E o que mais? Vou deixar uma foto antiga, assim, como se fosse mostrando como era o estilo das casas, tá? O desenho de como era o estilo da casa. A casa poderia ser mais, fazer o nível para baixo, como indo para o porão, ou fazer um nível acima, que é como ela fala aqui, né? Vamos fazer um quarto acima para o profeta. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus.